Salve, salve! Beleza? Aqui quem fala sou eu, Fernando Martins, em mais um Fala FM, dessa vez para trazer aqui um pouco de seleção brasileira. Eu ainda não tinha pensado nessa possibilidade de trabalhar com a seleção brasileira também, mas conforme rolaram esses primeiros jogos aí desde que eu comecei a fazer o programa aqui, me deu muita vontade também de falar um pouco da seleção brasileira, né? Por quê? Por dois motivos a princípio. Primeiro porque, Brasil é sempre muito interessante a gente olhar para algo que todo mundo está olhando. Então, quem torce para qualquer um dos times do país vai parar, quem gosta de futebol feminino, né, e torce para qualquer time do país vai parar para ver a seleção brasileira. E, acima de tudo, porque essa seleção brasileira é treinada por ninguém menos do que Arthur Elias, que é, para mim, um dos melhores técnicos do mundo e que eu acompanho de perto no meu tempo de Corinthians e que eu acho que tem tudo para ditar um pouco do que pode vir a ser o futebol brasileiro nos próximos anos, especialmente o futebol feminino, né, no caso, porque muitos técnicos que estão na ativa aí se baseiam no trabalho do Arthur Elias, então seja o próprio Lucas Piscinato do Corinthians, seja o Jonas Urias, enfim, muita gente segue a linha, a escola aí do Arthur Elias, que fez muito sucesso aqui no país, comandando o Corinthians por tantos anos, né? E o segundo motivo principal é perceber uma dificuldade que as pessoas têm, especialmente quando a gente sai, né, do círculo Corinthians, que a gente acompanhou tão de perto o trabalho do Arthur Elias, e coloca numa perspectiva nacional. E então muita gente está começando a acompanhar o trabalho do Arthur Elias mais de perto agora. E acho que entender um pouco das ideias do Arthur Elias e sua comissão não é tão fácil assim. Então acho que dá pra gente aproveitar do nosso tempo de Corinthians para tentar auxiliar aí no entendimento, né, do que vai ser esse novo Brasil que tem aí 1 ano e meio de trabalho mais ou menos, e que dá pra gente esperar, né, desse time, como a gente analisar o que vai ser feito em campo, como que ataca, como que defende, como que o Arthur trabalha mentalmente esse time, enfim, fisicamente também, né? Então acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre seleção brasileira. Eu acho que esse espaço aqui também cabe que a gente fale não só de Corinthians, mas também de seleção brasileira aí. Bom, vamos lá. Primeiro destacar, né, a importância desses dois amistosos contra a principal seleção do mundo, né? A seleção dos Estados Unidos, que acabou aí há pouco tempo atrás, há seis meses atrás, de nos vencer na Olimpíadas, né? Então a gente foi medalha de prata perdendo exatamente para os Estados Unidos, e pouco tempo depois a gente já enfrentando por 2 vezes seguidas esse mesmo adversário, que é o tipo de desafio que a gente precisa para testar e para evoluir um trabalho que já está sendo muito bem feito, né? Então, antes de tudo destacar, né, o primeiro jogo ali no sábado a gente perdeu por 2-0 e depois a gente conseguiu na terça-feira, alguns dias depois, né, essa vitória muito importante sobre os Estados Unidos, que foi apenas a nossa 5ª vitória em 44 jogos. E a última delas tinha sido em 2014, mais de 10 anos sem vencer os Estados Unidos. A última vez que a gente venceu os Estados Unidos foi numa partida em 2014, que ainda tinha a Marta, e ela fez um hat-trick nesse jogo, né? Então, ali um desempenho individual ali muito forte. Foi uma das raras vitórias que a gente já teve na história contra os Estados Unidos. E também foi a primeira vitória que a gente teve na casa delas, né? Então, é um cenário muito interessante para a gente analisar. E o próximo confronto do Seleção, né, amistoso anunciado já nessa semana, vai ser contra a França. Então, mais um adversário muito pesado, mais um adversário que a gente enfrentou nas Olimpíadas, que a gente venceu nas Olimpíadas. Então, o Brasil fazendo grandes jogos aí, né, nessa caminhada, que é o que a gente precisa, é o que muita gente criticou por muito tempo na seleção brasileira masculina, de enfrentar adversários frágeis. Já é totalmente diferente do que a gente está vendo no feminino, né? E eu tive a ideia de fazer esse vídeo especialmente por uma questão que eu vi. Primeiro eu vi no Twitter, né, um pedaço da entrevista coletiva do Arthur Elias, onde um repórter de um dos principais sites de esportivos, né, um dos principais sites esportivos do país, ele faz uma pergunta no Brasil. Eu vou até colocar a pergunta aqui que é mais fácil
Então, segura aí. Arthur, você usou a última data FIFA para treinar a equipe, para os jogadores compreenderem sua filosofia de jogo. Além disso, metade do time titular esteve nas Olimpíadas e já trabalha contigo há mais de um ano. Considera que o Brasil deveria ter mostrado maior entendimento tático e apresentado um jogo mais organizado hoje, especialmente no segundo tempo? Acho que a gente só não foi muito bem organizado no final do jogo, talvez nos últimos 10 minutos, olhe lá. O restante do jogo, muito organizado, talvez. Não sei de quem foi a pergunta, mas quem viu o Brasil desorganizado, para mim, não entende de futebol. A gente criou oportunidades, enfrentou uma seleção aqui que eu já disse, é uma seleção, né, considerada a melhor do mundo, com grandes atletas. O Brasil perdeu 11 das 11 que tinha vindo. Acho que a gente vai ficar sendo repetitivo e também pouco profundo, né, se as perguntas forem nesse nível de desorganização da equipe. Talvez a pessoa entenda que tem que ter um desenho bonitinho, as linhas montadas, os espaços, né? Mas cada um escolhe o jeito de trabalhar. A gente tem uma marcação individual que as pessoas talvez não entendam também as movimentações ofensivas, além da marcação individual, as movimentações ofensivas que a gente tem. Acho que é um pouco difícil de entender mesmo o trabalho, mas a gente sabe o que está fazendo e é onde a gente pode chegar. Então, essa pergunta aqui que me motivou a fazer esse vídeo e a começar a falar de seleção brasileira, que é com essa percepção, né, da dificuldade que as pessoas têm em não reconhecer um trabalho quando esse trabalho ele não atende a expectativa que a pessoa tem, né? Então as pessoas têm uma ideia de futebol e quando algo não está dentro dessa caixa é como se não fosse futebol, como se não fosse organização, enfim. E é curioso que até o repórter que fez essa pergunta, eu não vou... Porra, acabou a luz lá do fundo, não acredito. Vai sem luz. Então, o repórter que fez essa pergunta, que eu não vou citar o nome, porque acho que nem vem ao caso, não é sobre falar individualmente de uma pessoa que faz essa pergunta, inclusive tem outras perguntas que vão nesse sentido nas duas coletivas desses jogos. Mas da gente buscar entender, né, de onde vem. Mas essa mesma pessoa ela tem um tweet falando que é difícil entender esse estilo caótico da seleção. A lateral joga na zaga, as alas são atacantes ou meias, na hora da troca entram duas laterais direitas e sai a única lateral do time, esquerda. Das 4 atacantes, 2 jogam fora de posição, longe da área. Então, me chamou muita atenção essa compreensão, né, uma compreensão cartesiana do futebol, onde as coisas já são muito bem definidas, e que qualquer coisa fora disso foge da nossa compreensão, né? Então, também teve uma outra pergunta no começo da coletiva do primeiro jogo que fala da seleção como algo, a pessoa usa a palavra irreconhecível. Então, também é bem interessante, né? O que é o reconhecível? O que a gente entende sobre reconhecer? É algo que as pessoas estão comparando com jogos anteriores do Arthur, estão comparando com o quê? Com uma seleção anterior ao Arthur, então isso que eu acho interessante a gente conversar, né? Lembrando que o Arthur ele tem um princípio muito forte desde que ele assumiu a seleção, que esses jogos, esses amistosos, ele não está ali exatamente para vencer. Claro que a vitória é importante para dar um atestado sobre o trabalho, né? A gente nunca pode negar o resultado, é bizarro pensar nisso, mas ele prioriza muito a ideia de testar as jogadoras e de fazer com que elas entendam esse sistema para que quando chegue na hora do vamos ver, né, na hora que as jogadoras precisam entregar o desempenho e entendimento, elas tenham isso. Então esses amistosos servem para isso. E é por isso que a gente já chegou na primeira competição importante da era Arthur e já foi vice-campeão de uma Olimpíada. Um resultado histórico para a seleção brasileira que, antes do Arthur assumir, a gente nem sonhava com isso, não passava pela nossa cabeça. Para mim, chegar na semifinal era o super trunfo, assim. E a gente foi além, foi para a final, chegamos perto de vencer, enfim. Então, tem um trabalho aí, um trabalho que é muito fácil de ser reconhecido como algo eficiente por resultado, mas que é difícil da gente entender como ele pode ser eficiente, efetivo, como ele funciona dentro de campo, né? Então acho que é isso que a gente pode falar um pouquinho aqui. A resposta do Arthur é maravilhosa, essa pergunta, né? Ele já deixa ali claro, a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Ela, de fato, a pessoa precisa estudar mais. Ele fala de profundidade, né, do debate e que esse tipo de pergunta não tem.
E por quê, né? Acho que tudo começa da gente tentar entender como esse time joga. Então, e também uma outra coisa que cabe nessa discussão é a gente entender como uma análise ela é feita a partir de uma derrota e como ela é feita a partir de uma vitória. Inclusive, esse repórter que falou que não entendia o estilo do Brasil no primeiro jogo que a gente perdeu, ele depois não fez nenhum comentário. Eu acho que eu também não vi nenhuma pergunta dele na coletiva quando a gente venceu, né? Então, fica aí o questionamento se é a crítica pela crítica, aproveitando de um resultado negativo, ou se de fato está tendo uma vontade de entender o que está acontecendo dentro de campo, para aí sim a gente ter um debate qualificado fora dele, né? Então, falando desse Brasil, os 2 jogos foram muito parecidos. Então, assim como já foi muito parecido com o que a gente viu na Olimpíadas, na She Believes Cup, por mais que o Arthur esteja fazendo testes, e ele sempre vai estar nessa, a gente consegue entender muito do que ele pensa através do que a gente vê em campo, né? Então, vamos lá, a gente vai falar de ataque, como esse Brasil ataca. Bom, acima de tudo, se você quer ver um desenho tático, o Arthur até fala, né? Talvez a pessoa queira ter uma visão mais cartesiana do jogo, ela quer ver lá o desenho tático, enxergar aquilo para falar que é organizado, né? Bom, a gente pode ver em alguns momentos quando o Brasil está com a posse da bola, que a gente forma um 3-2-5, né? Que é a presença ali, as 3 zagueiras, geralmente é uma lateral que está fazendo o papel de uma das pessoas do trio defensivo. Isso não quer dizer que é uma lateral sendo zagueira. Não, ela é uma defensora que joga naquele setor no seu clube, tanto no Real Madrid quanto quando jogava no Corinthians, sabe defender, mas também tem muita qualidade para sair jogando e tem muito entendimento do jogo. Então isso que vai ser crucial ali, não é exatamente qual que é a posição certinha da pessoa, né? Então beleza, a gente vai para um 3-2-5, onde no primeiro jogo, nessa dupla de meio campistas, jogou a Angelina nos 2 jogos, e no primeiro jogo quem fez a companhia ali com ela foi a Marisa, e depois no segundo jogo foi a Duda Sampaio, né? Então, essa presença ali, essa dupla de meio-campistas quase sempre vai estar ali. E a gente tem uma linha de 5, que às vezes essas alas, elas baixam para ajudar na construção, baixa ali na linha dessas volantes, vira quase que um 3-4-3, mas geralmente a gente consegue enxergar mais esse 3-2-5 com essas alas espetando bastante lá na frente e tentando afundar o máximo possível a última linha do time adversário, né? E aí chama muita atenção, como tem esse papel de alas, quase sempre é feito por atacantes. Tá aí mais uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Então, no primeiro jogo, pela esquerda jogou a Ludmilla, que é uma atacante, né, de origem, com muita força física. Do outro lado, jogou a Adriana, né? E aí, já no segundo jogo, primeiramente foi a Yasmin, ela virou ala nesse jogo, e a Fê Palermo jogou atrás dela de zagueira. Então, uma jogadora que a tendência é sempre jogar mais pela direita, ainda que tenha bastante experiência de jogar pelo lado esquerdo. A Fê Palermo jogou ali, né, na linha de trás, e a Yasmin ganhou liberdade para atacar mais. E do lado direito a gente começou com a Bruninha, que é uma lateral de ofício, e depois virou a Luane, né, que foi um destaque do segundo jogo. Então, essas alas têm muita importância no jogo, porque quase sempre que a gente recupera uma bola, na nossa pressão intensa ali, né, nossa pressão pós-perda, assim, a gente recuperou uma bola, ou mesmo quando a gente está saindo do jogo com a posse da bola, com a goleira, tocando uma zagueira, a gente quase sempre busca uma dessas alas que vão ter um pouco mais de liberdade, e a ideia é que essa lateral, ou então quando essa bola chega numa volante, ela encontre no lado oposto a outra ponta. Então isso é uma tendência desse time, então você já sabe uma das principais formas desse time atacar, né? Bola na zagueira, zagueira na lateral, lateral inverte na ponta. Ou bola na volante, a volante constrói rápido também e tenta encontrar já a tendência sempre do lado oposto, uma jogadora mais bem posicionada e já atacar rápido. É sempre muito rápido esse time, é sempre muito intenso, né? Então a gente já começa por aí. A gente vai conseguir enxergar ali o 3-2-5, às vezes um 3-4-3, um jogo muito rápido, um ataque muito rápido, direto, com bastante lançamento, tentando encontrar sempre alguém livre, sem ficar tocando muito a bola, sem ter muita paciência, e tá tudo certo. É uma das opções que a gente tem de atacar entre várias possíveis. A gente não existe melhor ou pior. Cada uma vai ter a sua qualidade positiva e a sua qualidade negativa. E uma presença muito forte na área, assim, né? Então essa linha de 5 que a gente constrói, ela sempre vai tender para que a gente ocupe bastante a área. Isso era um princípio que o Arthur Elias ele priorizava bastante no Corinthians, não está sendo diferente no Brasil. Então sempre que a gente consegue chegar na área, sempre tem 4, 5 jogadoras dentro da área, sempre que a bola está
por exemplo, na ponta direita, nessa ala direita, e ela chega à linha de fundo e está em situação de cruzamento, quase sempre a gente vai ver a ala do lado oposto entrando dentro da área, às vezes uma volante chegando, preparando ali para disputar uma segunda bola, para tanto manter a bola no ataque e continuar tendo uma nova oportunidade, quanto para, se aparecer, já ter um bate ali, que é para que o ataque continue e seja concluído no mesmo lance, né? Então a gente já tem um pouco do que é a organização ofensiva desse time, de como esse time ataca. Defendendo, como esse time joga. Cara, aí é mais fácil ainda de identificar. De cara, como o Arthur até fala nas entrevistas, bastante. A gente vai marcar individualmente, então a gente faz uma marcação por encaixe, onde cada jogadora acha a sua e encosta. Então não vai ter desenho, não vai ser um 4-4-2, não vai ser um 3-4-3. Se você quer encontrar esse desenho, você não vai achar e vai ficar perdido, como talvez tenha sido o caso do nosso colega. Então, como vai ser isso? Vai ser de acordo com o adversário. O adversário pontuou ali as jogadoras num sistema 3-5-2, a gente vai montar um sistema muito parecido, onde cada jogadora vai encaixar na sua e vai ser um espelho. Então, isso é uma primeira característica. A segunda característica evidente e que aproveita isso, né, é que seja um time muito alto, que seja um time muito pressionante. Então, por que a gente marca individual? Porque a gente está lá em cima, a gente está marcando na pressão. Então, a bola saiu da goleira adversária num tiro de meta, ela encontra, dá o passe na zagueira, a gente já janta. Então, todas as jogadoras já correm para frente, já acha a sua e pressiona, que é para diminuir a possibilidade da construção do outro time ser tranquila desde lá de trás. Então, quase sempre o adversário ou vai dar um bicão para frente, ou, enfim, vai ter um passe ali já dificultado desde a primeira fase da construção. Então, a gente tem essa tendência de marcação. Time muito alto, pressionando, encaixe individual. Por que encaixe individual? Exatamente para conseguir fazer essa pressão mais efetiva, né? Porque se você sobe as linhas organizadas dentro daquele sistema mais clássico de marcação, monta um 4-4-2, por exemplo, 2 linhas de 4, e você sobe esse time, as pressões elas desorganizam, né? Se você vai pressionar, isso desmonta. Quando você desmonta um sistema, se o sistema é montado para funcionar em bloco e aí sai uma jogadora para pressionar alguém, por exemplo, cria buracos. E a ideia é que não haja esses buracos, né? A ideia é que a gente proteja individualmente as atletas adversárias, e isso vai impossibilitar de criar esses espaços com esse sistema, né? E aí como que o adversário pode atacar esse sistema, né? Que é isso, não existe sistema perfeito. Cada um vai ter a sua tentativa de sucesso e que pode projetar uma falha lá atrás. Então, por exemplo, quando a gente marca individualmente com a pressão alta, o que vai acontecer? Vai acontecer igual o primeiro gol que a gente tomou no segundo jogo, com 30 segundos de jogo. A gente foi tentar combater alto, foi tentar fazer pressão, a jogadora conseguiu tirar a defensora que foi dar o combate, e aí, quando se livrou, já tinha um campo todo para correr, a jogadora percorreu o campo inteiro correndo e fez o gol. É um jogo arriscado, que precisa de coragem. Então tem essa tendência, assim, né, de que a gente está se arriscando. E aí, logo mais, a gente vai falar um pouco sobre o que é esse arriscar, né? Mas aí é isso, assim, a ideia é, toda vez que tiver, por exemplo, uma jogadora toma um drible e a gente vai iniciar uma superioridade, toda vez que uma jogadora toma um drible e a gente passa a ter uma inferioridade numérica, né? Por exemplo, abre a chance de ter um 2 contra 1, porque a marcadora dessa primeira já ficou para trás e ela vai acabar encontrando uma situação favorável ali para atacar, né? Então o que a gente faz? A gente faz falta muito rápido. Isso era uma coisa que acontecia no Corinthians, acontece no Brasil. Passou da nossa jogadora, rapa, derruba para a gente se organizar de novo. Então esse é um princípio tático desse time. Faz a falta lá em cima, longe do nosso gol, para não ter risco de amarelo, para parar a jogada, para dar tempo da gente se organizar, respirar e voltar a pressionar, né? Então, a gente muito rapidamente aqui, a gente conseguiu entender como esse time ataca, como esse time defende. Dá para ir além? Dá para ir muito além, dá para a gente falar de bola parada, dá para a gente falar das transições, mas resumindo é isso, é um time que basicamente joga em transição, na verdade. É até difícil você entender o que é contra-ataque, do que é um ataque rápido, porque o Brasil ele proporciona esse tipo de jogo que é lá e cá. E a gente vai ser muito atacado. A gente vai receber muito chute ao gol, muito chute dos adversários, muitas finalizações. Mas qual que é a ideia, e que o Arthur sempre destaca nas suas entrevistas? A gente tem que criar mais, a gente tem que finalizar mais. A gente tomou 5 chutes no gol, e aí a gente tem uma fragilidade defensiva? Ele vai falar, tem, mas a gente atacou quantas? 10 vezes? Se a gente está atacando mais, se a gente for mais eficiente, a gente vai ganhar o jogo.
E aí isso passa, né, por uma coisa fundamental, que é a coragem, né? Que é essa vontade de ganhar, que é essa coragem, que é a gente acreditar que pode. E esse sistema, ele vai muito de encontro com essa ideia. Então, para jogar desse jeito, tem que ter coragem. E isso dá um ganho na mentalidade das atletas, saber, eu posso competir, eu tenho que ter coragem para competir, e competindo eu tenho chance de ganhar. E isso que eu acho que dá um bug na cabeça das pessoas, assim, porque a gente tem se acostumado há muitos anos, não só na seleção feminina, mas na seleção masculina, mas também nos clubes de futebol, seja feminino ou seja masculino, a jogar com medo. A gente virou um país que tem medo de jogar futebol. A gente acha que defender é o principal. A gente acha que não tomar um chute a gol é o principal. Então o que o futebol brasileiro em geral virou? Jogo de 1-0, com uma bola, às vezes uma bola parada, cabeceia, alguém falhou, pum, 1-0, acabou, não tem mais chance de gol pelo resto do jogo. Ou então fez 1-0, para de atacar, vai defender. Então virou um futebol medroso. E a gente se acostumou com isso. E quando a gente vê algo diferente disso, a gente tem medo, a gente se retrai, a gente não quer aceitar. Foi assim com o Fernando Diniz, é assim com o Arthur Elias, que inclusive são amigos, né? E têm pensamentos bem parecidos, inclusive de formação. Eles ali tiveram um início do futebol junto, né? Quando o Diniz teve o seu time lá no Audax, o Arthur também estava no Audax no feminino e eles trocavam muito, né? Isso é uma coisa que eles já falaram algumas vezes. Então, esse debate é muito interessante, assim, né? De entender como essa recepção negativa desse tipo de futebol, ele também vem de uma mentalidade medrosa que a gente adquiriu de jogar futebol, né? Então, muitas vezes a gente fala, como que a gente vai voltar a ter um futebol vitorioso no país? E a gente fica pensando muito na tática, na técnica, e muitas vezes a gente esquece esse lado mental, que é a gente acreditar que a gente pode ir para cima e que a gente pode jogar um futebol bonito, vistoso, onde a gente vai sofrer atrás, mas a gente vai fazer sofrer mais ainda. Então o Arthur Elias até fala em uma das duas coletivas, se eu não me engano, no segundo jogo, que é isso, esse jogo poderia ter sido 7-3, 7-4, e é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Para mim esse é o futebol que eu quero, esse é o futebol bonito, é assim que eu enxergo o futebol. E não vejo motivo para ser diferente. É uma pena que tantas pessoas estejam tendo um olhar negativo sobre esse futebol, que é isso, a maioria das perguntas, principalmente na derrota, mas até na vitória, muitas perguntas falando sobre uma possível desorganização, sobre estar desconcentrado. Tem uma pergunta muito interessante no segundo jogo, falando que a gente entrou desconcentrado no começo do jogo, por isso tomou gol com 30 segundos, que é uma loucura, né? E a resposta do Arthur sempre é muito boa, né? Ele que é muito bom em coletiva, já emenda. Ué, mas e os Estados Unidos, que tomou gol no final? Então a gente começou desconcentrado e elas terminaram desconcentradas? Como que é essa avaliação do mental? Acho que o aspecto mental, ele fala, né? O aspecto mental é mais do que isso. Ele é mais complexo. Não é de uma hora para outra, num lance específico. As pessoas falam do mental como se a gente acendesse um botão, tipo, pronto. Você tá ligado mentalmente, você vai defender bem esse lance. Ou desliga e aí você dorme no lance. Tipo, não, mano. Mental é uma sequência. É a pessoa estar confiante, a pessoa se sente bem. E o Arthur tenta colocar esse ambiente na seleção. Os jogadores têm que confiar nele, têm que cumprir com as demandas que ele pede. E isso vai trazer confiança ao longo do tempo. Tipo, as jogadoras hoje são convocadas, elas já sabem que elas vão para um lugar que elas vão ter coragem de jogar, que elas vão ser incentivadas a jogar, a arriscar. E aí já chega lá com um espírito diferente. Isso é ao longo do tempo que você muda o mental. Às vezes a atleta não tá bem no seu clube, mas chega na seleção e ela fica grandona, tá ligado? Então é muito de entender que o mental não é esse botãozinho como se fosse um passe errado ou um passe certo, que você desliga e liga, que você ativa ou desativa. O mental é mais do que isso, assim, né? Então acho que isso é uma coisa fundamental de ser dita aqui, sobre essa coragem de jogar e sobre como isso tem resultado na confiança das jogadoras, né? No mental ali, para elas estarem ligadas, para elas estarem com vontade de vencer. E foi assim que a gente conseguiu essa vitória tão importante contra os Estados Unidos nesse segundo amistoso, né? Então, acho que um pouco do que eu queria trazer é isso, assim, o debate é um pouco isso, né? A dificuldade de fazer um futebol complexo, onde a gente tem que entender muito mais sobre função do que posição, e isso é uma coisa que a gente não está acostumado. Então, tem uma lateral na zaga. Foda-se, meu parceiro. Tipo, dane-se, sabe? Tipo, qual é a função dessa jogadora? O que ela tem que fazer defendendo? O que ela tem que fazer atacando? Tem uma atacante na ala? E daí, cara? O importante é ela entender o que essa função proporciona e quais as características dela vão de encontro a isso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma jogadora como a Ludmilla jogando aberta, longe do campo,
É porque o Arthur entende que a força física dela, que a velocidade dela, que o combate dela, que a capacidade dela de voltar, ela vai ser possível de ser usada ali. E a jogadora compra e vai. Agora, por exemplo, uma jogadora que disputa a melhor do mundo todo ano, por exemplo, a Debinha, ela não se encaixou nisso. O Arthur já falou sobre isso em uma entrevista também. Não deu certo, não entendeu o espírito da coisa, foi cortada, não voltou mais. Vai ter que se esforçar, vai ter que convencer o técnico que ela quer comprar essa brisa e que se tiver que jogar na lateral, ela vai jogar. Então isso é fundamental no time, a gente entender que é um futebol complexo mesmo. O Arthur fala, eu sei que é difícil de entender o que a gente faz, mas tipo, mais dá, sabe? Mais dá. E eu acho que a ideia nesse vídeo é um pouco disso. Então, é isso. Acho que é um futebol complexo, não é fácil de entender, mas quem trabalha no meio, os jornalistas, os analistas, que tentam explicar um pouco isso para a seleção como a gente está fazendo aqui, acho que vale a gente sentar, estudar um pouquinho mais, assistir os jogos do Corinthians, assistir os jogos da seleção e tentar abrir a cabeça do que pode ser um futebol para além daquilo que a gente está acostumado. Um futebol tanto que seja ofensivo, que seja de marcar lá em cima, quanto que seja um futebol rápido, quanto também um futebol que seja de coragem, de acreditar que é possível, de resgatar a nossa tradição no futebol, que muito mais do que como jogava ou como eram os jogadores, era uma seleção que acreditava que podia vencer, que sabia que entrava no campo, que a camisa pesava, mas a camisa pesava que era para você entrar ligado, para você entrar querendo estar ali, querendo ganhar, sabendo que a gente está vestindo uma camisa que está acostumada a vencer. Então a gente tem que ter coragem para isso. E é isso que talvez falte, é isso que tenha faltado na seleção brasileira feminina por muitos anos. Depois, né, da época de ouro ali da Marta e da geração dela com Formiga, com Cristiane, etc. Essas jogadoras tinham coragem, por isso a gente competiu por algum tempo, mesmo na defasagem do nosso futebol. Mas aí a gente entrou num momento de crescimento do futebol brasileiro nacional, do campeonato se estruturar, da gente começar a ter categoria de base. E o que faltava depois disso, claro que ainda falta muita coisa, mas a partir do momento que a gente passa a ter isso, o que falta? Falta a gente acreditar que a gente pode vencer. E é isso que o Arthur está trazendo. Então, é isso, assim, é um jogo de arriscar mesmo, é um jogo que tem que ter coragem de competir, sem medo de tomar o gol, mas sabendo que a gente vai atacar mais. Nos 2 jogos foi assim, a gente tocou muito mais que os Estados Unidos, a gente foi corajoso, a gente foi melhor nos 2 jogos. Se a gente pegar número de chances criadas, até no jogo que a gente perdeu teve bola na trave, enfim, teve inúmeras chances de gol da nossa parte. Claro que os Estados Unidos jogou muito também teve inúmeras chances, e é isso, o futebol é lá e cá, cara. A gente vai enfrentar se a gente não tiver medo. E foi isso que a gente viu nesses 2 jogos. E é isso que eu queria destacar aqui. Então, esse conteúdo é sobre isso. Eu queria aqui parabenizar o trabalho da seleção brasileira do Arthur Elias, que é fenomenal. Saudades Arthur Elias no Corinthians. E eu acho, inclusive, que muito do que a gente tenta estudar aqui e analisar do Lucas Piscinato, eu acho que muita coisa a gente entendendo o Arthur, a gente consegue entender o Lucas. Mas, claro, que está num outro momento da carreira, tem ainda outra ideia, até de coragem, né? De às vezes ser mais ousado mesmo, mas que muitos desses princípios aí, eles são próximos, né? Então, é muito interessante a gente tentar analisar o que seria quase uma ideia macro, que é a de seleção brasileira, da representação do nosso futebol feminino, e tentar levar para uma ideia um pouquinho mais micro, que é a estrutura de um clube e com a limitação que tem dentro de um clube, né? Então, acho que esse estudo aqui de tentar pensar a seleção brasileira é uma coisa que eu quero continuar fazendo, e espero conseguir, porque sempre vai trazer luz para questões mesmo que a gente tenha dúvida, né, para o nosso entendimento de futebol. E acho que é sempre uma oportunidade muito boa de aprender mais, de evoluir mais, acompanhando o trabalho do Arthur Elias, assistindo as entrevistas coletivas e torcendo para que o entorno também melhore, né, que as entrevistas sejam melhores, que os repórteres estejam mais preparados para entender esse futebol que não é tão convencional. Então é isso, muito obrigado para você que chegou até aqui, que acompanhou esse conteúdo, foi muito massa, eu queria muito fazer um conteúdo sobre seleção brasileira, mesmo que ele tenha demorado um pouquinho para sair, mas eu queria muito ter essa oportunidade, e tá aí, tá feito, espero que gostem. Abraço, tchau, tchau.